Salve meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians. Estou de volta aqui com o meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas. Vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Convido você que está me assistindo agora, que você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, é só clicar nessa janelinha aqui, se inscrever, ativar o sininho, para que nós possamos formar uma comunidade voltada totalmente para o Corinthians. Sempre aqui no YouTube e lá no Kawai também. Tenho vários assuntos para tratar com vocês sobre o nosso Corinthians. E eu separei algumas pautas aqui, fiz uma pauta muito importante, muito interessante, que eu gostaria de estar partilhando com vocês e gostaria que você desse a sua opinião aqui nos comentários também. Ok? Quero falar um pouco sobre o Bruno Mendes. A chance dele ficar no Corinthians, a chance dele assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho é muito grande. Ele não deve ficar no Corinthians. E eu quero dar a minha opinião sobre o Bruno Mendes. Tem dois lados da moeda que eu gostaria de falar sobre o Bruno Mendes. Primeiro, dessa diretoria ridícula do Corinthians, que sabendo do potencial do Bruno Mendes, um garoto, e o Corinthians não renovou o contrato com ele lá no final do ano passado, que deveria ter renovado. Sabendo das dificuldades, sabendo do assédio do Internacional, de Flamengo, de Atlético Mineiro e de muitos outros clubes, o Corinthians deixou para a última hora e está perdendo um bom jogador, que serve tanto para a lateral direita como para a zaga do Corinthians. E o Corinthians está abrindo mão de um jogador deste nível do Bruno Mendes. Estou falando isso de um lado da moeda. O outro lado da moeda. O que o Bruno Mendes tem pensado por aí, que ele é o novo Dario Pereira. Ô Bruno Mendes, você não é um Dario Pereira na vida, não. Eu acho que você deveria aceitar a proposta do Corinthians, porque antes do Corinthians você não era ninguém, ok? Você só veio aparecer no mercado, no cenário nacional aqui do Brasil, depois que você veio para o Corinthians, tá? E o Corinthians ofereceu um bom salário para você, apesar da diretoria ser ridícula, ter deixado para a última hora, o Corinthians ofereceu uma proposta de salário para você e você vem recusando todas, porque você não quer ficar no Corinthians. Então venha a público e diz para a nação corintiana, para a torcida corintiana, que você deve respeito, que você não quer ficar por causa disso, daquilo e daquilo outro. Não fica falando por trás dos bastidores, não, que a diretoria do Corinthians não valorizou você, que nunca colocou você como titular, que você sempre ficou no banco como opção. Só agora, no final de contrato, que a diretoria vem colocando você para jogar, ok? Não fica fazendo isso não, que isso aí é feio pra caramba. Não quer ficar? Vai com Deus, vai ser um novo guerreiro da vida. O guerreiro, quem era o guerreiro antes de vir para o Corinthians? Quem era o guerreiro? Ninguém. O guerreiro não era nada, nada. Veio para o Corinthians o transformou num dos melhores centroavantes do Brasil, ok? Depois que ele foi campeão mundial, se achou a estrela, a última bolacha do pacote, e o que aconteceu? Foi para o Flamengo, acabou o futebol dele, tá? Presta bastante atenção, Bruno Mendes, no guerreiro, ok? Outro exemplo que eu quero dar para você, Bruno Mendes, o Cássio. Há 12 anos no Corinthians como titular. Quem era o Cássio antes de vir para o Corinthians? Alguém sabia quem era o Cássio? Não. Ninguém sabia. Eu duvido que tenha um torcedor corintiano que sabia quem era o Cássio antes dele vir para o Corinthians. Ninguém sabia. Ele veio, ele ficou, ele fez o seu nome e ele respeita o Corinthians e ele ficou no Corinthians. Em agradecimento a tudo que o Corinthians fez por ele. Isso é bem diferente daquilo que o Guerreiro fez. Há uma grande diferença entre o Cássio e o Guerreiro. Há uma grande diferença entre o Cássio e você, Bruno Mendes, que acha que é o centro do universo, que é um Dario Pereira, um Hugo de Leon na vida. Nem Hugo de Leon você é, ok? Então baixa um pouquinho sua bola. Isso fosse você aceitava a proposta do Corinthians, que é muito boa, e você ficaria em evidência.
no Corinthians. Vai para o Flamengo para você ver o que vai acontecer com você. Vai para o Atlético Mineiro, o time que mais deve no Brasil, para você ver o que vai acontecer com você. Vai para o Internacional, que é time de segunda linha, para você ver o que vai acontecer com você. Ok? Encerro meu assunto sobre Bruno Mendes aqui no meu canal, no meu programa. Outro assunto que eu quero falar, da treta entre Alessandro e o Júnior Moraes. Ontem, tá até aqui, o Alessandro chamou o Moraes de covarde e mentiroso e pediu desculpas à torcida corintiana por um dia ter contratado um jogador tão péssimo como o Júnior Moraes. Outros dois lados da moeda que eu gostaria de partilhar com vocês que estão me assistindo agora, ok? Concordo com o Alessandro, porque o Júnior Moraes é um jogador que não deveria ter sido contratado, não deveria vestir a camisa do Corinthians. Se ele é mentiroso e covarde, é o Alessandro que está falando e ele tem que provar, ok? Isso é um outro assunto. Mas concordo com ele que um jogador medíocre, um jogador que foi ingrato ao Corinthians, que não deveria estar fazendo o que está fazendo com o clube. O Corinthians o afastou porque ele não tem condições de jogar no Corinthians. O que está certo. O Corinthians não deixou de cumprir o contrato com ele. Ele não pode jogar no Corinthians. O Corinthians achou melhor não colocá-lo em campo e não vai colocar. Porque às vezes que colocou, ele não correspondeu. Passou o maior tempo do seu contrato com o Corinthians afastado, no banco ou então no departamento médico. Não valeu a pena, ganhando 500 pau por mês. Não valeu a pena. Nisso o Alessandro está certo de pedir desculpas à diretoria do Corinthians. O outro lado, a diretoria não, pedir desculpas à torcida do Corinthians. O outro lado da moeda. O Júnior Moraes, se ele tem recebíveis em aberto, está certo em processar. Porque a diretoria tem a obrigação de pagar o jogador em dia. Se ele está correspondendo dentro de campo ou não, é outra história. Que a diretoria fez um contrato horrível com ele. Não deveria ter feito. Ele estava machucado lá na Ucrânia. Ele não era titular do time dele lá na Ucrânia. E o Corinthians vai e contrata o jogador para ganhar 500 prata por mês. 2 anos de contrato. Se contratou, está escrito, tem que cumprir. Ok? Esse é o outro lado da moeda. Agora quero falar um terceiro lado da moeda, que não existe, mas aqui existe. E eu vou falar para vocês e quero provar que existe 3 lados de uma moeda. Eu gostaria também que o senhor Alessandro chamasse uma coletiva, uma entrevista coletiva, e do lado dele sentasse o Duílio e os dois pedissem desculpas também à torcida corintiana pela contratação do Luan. Que esse sim deveria ser pedido perdão para a torcida corintiana. Perdão ao Corinthians por eles terem contratado. Não sei se ele estava envolvido na contratação do Luan ou não. Se o Duílio com certeza estava envolvido. Então deveriam vir a público. Porque o prejuízo do Luan para o Corinthians é maior do que o prejuízo do Júnior Moraes. Tá certo? Então era isso que eu gostaria de falar. O terceiro lado da moeda. Aproveita o embalo, Alessandro. Convoca uma entrevista coletiva e peça desculpas à nação corintiana pela contratação do Luan, que recebe 800 pratas por mês para ir para a academia. Eu aqui na minha cidade, se eu não pagar a academia, a mensalidade todo mês, eu não entro na academia. Eu tenho que pagar para ir para a academia. O Luan ganha 800 pau por mês para ir para a academia. Por quê? Diretoria incompetente que contratou e colocou isso no contrato. E vocês podem ter certeza absoluta. Terminou o contrato do Luan, ele vai processar o Corinthians. Um outro lado, aí o Luan diz que era corintiano, que torcia pro Corinthians, que posava por fotos por aí com a camisa do Corinthians. Ô Luan, você deveria ter respeito a esse símbolo aqui, ó. Deveria ter respeito à torcida corintiana aqui, ó. Essa torcida aqui não merece o que você está fazendo com ela, não. Tá? Você deveria ter vergonha na cara de ficar ainda no Corinthians. Se você fosse tivesse um pouquinho de hombridade,
você já teria reincidido o contrato com o Corinthians lá atrás. Não era hoje, não. Ok? Fim de papo desse assunto. Alessandro pedindo desculpa à torcida pelo Júnior Moraes. E eu aproveito e falo para você, Alessandro, peça desculpas também pelo Luan. Tá? Pelo Jonathan Cafu. E por muitos outros jogadores que vocês contrataram e que não serve nem para amarrar a chuteira do Cássio. Não serve nem para amarrar a chuteira do Renato Augusto, do Fagner. Tá bom? Encerrando esse assunto do Alessandro. Queria só falar um pouquinho sobre a derrota de ontem, que ainda dói no coração da gente, né? A derrota para o América. Corinthians jogou uma grande oportunidade fora de somar 3 pontos fora de casa. Apoio total da torcida corintiana maior no estádio. O time jogou mediocremente, perdeu para o América com um time totalmente reserva, quase 12 jogadores suspenso não, sem condições de jogo, e o Corinthians conseguiu fazer a façanha de perder para o América em Minas ontem. Uma grande oportunidade de estar lá no meio da tabela, podendo terminar a rodada na zona de rebaixamento, ok? Infelizmente, não sei o que acontece com esse time que não consegue jogar fora de casa. E agora vai ter que ganhar do Independente Del Valle, lá no Equador, na altitude, se quer sonhar com uma vaga na Libertadores. Se jogar igual jogou ontem, é goleado. Se jogar como jogou contra o Atlético Mineiro, goleia. Qual Corinthians você acha que vai entrar em campo? Contra o Atlético ou ontem contra o América? Fica a pergunta para você, eu gostaria que você desse a sua opinião aqui. Queria falar também sobre as contratações do Corinthians, sobre o Cuéllar, que já está praticamente tudo certo. Se eu não me engano, o time dele lá da Arábia, lá sei lá de onde que ele joga lá, pediu 5 milhões de dólares, o Corinthians fez uma outra proposta para eles, parece que está tudo certo entre eles. O Cuéllar já aceitou as bases salariais com o Corinthians, 3 anos de contrato. Espero que não seja mais um Júnior Moraes da vida. Espero que ele venha e ele renda ao clube. Da mesma forma que o Matias Rojas, que já está fechado com o Corinthians, com 4 anos de contrato. O meu medo é isso, 4 anos de contrato. Você pode acertar na mosca e ter um jogador, um ativo muito grande no clube e também pode se tornar um Luan da vida. Que o Luan sirva de exemplo e lá na diretoria do Corinthians deveria ter a foto do Luan. Em todas as vezes que o Corinthians fosse fazer um contrato, a diretoria do Corinthians, seja ela quem for, hoje o Alessandro e o Duílio, amanhã não sei quem vai ser, olhassem para a parede e vissem a foto do Luan e pensassem 2 vezes antes de fazer um contrato horrível, conforme fizeram com o Luan, ok? Esse é o meu medo. Matias Rojas, 4 anos de contrato e pode ser que dê certo, tomara que dê certo, vamos torcer para que isso aconteça, mas também pode ser que dê errado e vai ser um outro Luan na vida, um outro Júnior Moraes na vida. Mas a raça e a garra argentina mostra que não vai ser assim. E o Cuéllar também é muito bom de bola. Tomara que dê certo. É isso aí. Outro detalhe, para encerrar o meu vídeo de hoje, queria só falar uma coisa do Yuri Alberto. O Vanderlei Luxemburgo, passou da hora do Yuri Alberto esquentar um banco, ok? Você colocou o Pedro, já falei isso ontem no vídeo logo após o jogo contra o América, você colocou o Pedro com 40 minutos do segundo tempo, e o garoto entra, parte para cima da defesa do América, sofre um pênalti, muito bem batido, por sinal, pelo Fábio Santos, né? Muito bem batido, que ele lá em Belo Horizonte chutou, a bola foi parar lá na Neoquímica Arena. E depois ele partiu ainda para cima da defesa, chutou e o goleiro fez uma boa defesa. Ou seja, os únicos 2 lances de perigo do Corinthians foi com o Pedro, que entrou aos 40 minutos do segundo tempo. Então chegou a hora, Luxemburgo. Você é um cara muito esperto, muito inteligente e sabe da potencial do Pedro, a não ser que tenha alguma coisa por trás misteriosa que ainda não sabemos. Uma venda ou alguma coisa que envolve o Pedro que a gente não está sabendo. Ok? Mas que deveria ter jogado mais tempo ontem e que tem a possibilidade de jogar mais vezes no Corinthians, agora é com você, Luxemburgo. E que o Yuri Alberto tem que esquentar um banco, tem que esquentar, porque todas as vezes que o Corinthians entra em campo, entra com 10, quando o Yuri Alberto joga. Espero que contra o Independente Del Valle seja diferente. Torço por ele, não estou aqui para criticar só o Yuri Alberto, eu tenho que torcer por cada um deles que entra em campo.
mas que tá difícil torcer e tentar passar coisas positivas pro Yuri Alberto. Tá difícil, né? É isso aí, rapaziada. A mesma coisa o Juliano. É difícil você torce pro Juliano, você gosta do Juliano, você quer ver o cara bem, mas ele não ajuda. Juliano não ajuda, Yuri Alberto não ajuda, Fábio Santos não ajuda, você quer o quê? Não dá. Rapaziada, um ótimo domingo a todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês que me acompanham aqui no meu programa. Tamo junto. Não se esqueça de inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho. Estamos sempre juntos aqui. Bom dia a todos vocês. Vai, Corinthians!